bem-vindo ao The Deep Dive. Hoje a gente vai analisar uma das cenas assim mais tensas de todo o Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 9 e a situação é a seguinte: um homem cego desde o nascimento foi curado. E agora ele está diante de um conselho improvisado sendo interrogado pela segunda vez. E não é por qualquer um, né? São as maiores autoridades religiosas da época, os fariseus. Exato. A atmosfera ali está carregada. Eles não estão nada felizes e a pressão sobre esse homem é imensa. É imensa. E para a gente conseguir desvendar as camadas dessa conversa, nós mergulhamos em diversos comentários bíblicos, sabe? Para entender o contexto histórico, cultural, teológico da cena. Certo. O nosso objetivo aqui é ir além da leitura superficial e entender a dinâmica profunda que está em jogo. É o confronto direto entre uma experiência pessoal que mudou uma vida para sempre. Sim. E a autoridade de um sistema religioso que já estava estabelecido. Basicamente a história de um homem contra uma instituição. É o tipo de confronto que ecoa, né? Através dos séculos. Então vamos direto para o centro dessa discussão. Vamos lá. A cena recomeça com os fariseus chamando o homem de volta. Eles não começam com uma pergunta, mas com uma ordem, quase uma intimação. Dê glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. À primeira vista, pode parecer um chamado à adoração. Mas o que a gente vê nas fontes que analisamos indica algo bem diferente e muito mais sério, né? Com certeza, essa frase "dê glória a Deus" soa muito piedosa, mas no contexto cultural da época era uma fórmula legal. Uma fórmula legal, como assim? Era o equivalente a dizer: coloque a mão sobre a Torá e jure dizer a verdade. Era um jeito de colocar a testemunha sobre um juramento solene. Mas tem uma ironia aí. Eles não estavam buscando fatos novos. A segunda parte da frase entrega tudo. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ah, claro. O veredito já estava dado. Já estava dado. Eles só estavam usando essa fórmula de juramento para pressioná-lo a concordar com a conclusão deles. Eles não queriam a verdade dele, queriam a confirmação da verdade deles. E a resposta do homem a essa armadilha é simplesmente genial. É brilhante! Ele não entra no debate teológico, não discute a definição de pecador. Ele só diz: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Isso é de uma força. É uma das respostas mais brilhantes de toda a Bíblia. Comentaristas como MacDonald e D.A. Carson destacam como ele se recusa a ser arrastado para o campo de batalha dele, sabe? Certo. A teologia era o território dos fariseus. Eles tinham as citações, a tradição, o treinamento. Ele não podia vencê-los lá. E ele não tinha como competir. Não tinha. Então, o que ele faz? Ele os traz para o território dele. A própria experiência, a cura dele, era o fato primário, a evidência irrefutável. Ele não especula sobre o que não sabe, mas afirma com certeza absoluta aquilo que viveu na própria pele. Ele muda o eixo da conversa da teoria para a realidade. E como que essa elite intelectual reage quando um homem comum se recusa a seguir o roteiro? Imagino que a frustração no ambiente tenha aumentado bastante. Aumentou a ponto deles perderem a compostura. Eles repetem a mesma pergunta de antes, o que já demonstra uma certa exasperação, né? Sim. O que ele te fez? Como abriu os seus olhos? Exato. Eles esperam que, sob pressão, ele mude a história ou se contradiga. Mas é aqui que a dinâmica da conversa vira completamente. O homem, que até então estava na defensiva, parte pro ataque. É verdade, o tom dele muda. Muda. Ele se torna ousado, quase irônico. Ele responde: eu já disse a vocês e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir de novo? Será que vocês também querem se tornar discípulos dele? É de uma coragem tremenda. Ele está na prática zombando das maiores autoridades religiosas ali na frente dele. Exatamente. O comentário de Hendrickson aponta isso como o momento da virada. Ele inverte os papéis. De repente, o interrogado vira o interrogador. Ele não está mais se defendendo, ele está desafiando a sinceridade e a autoridade deles. Essa pergunta, será que vocês também querem se tornar discípulos dele, é uma provocação direta e cortante. Sim, é muito direta. Ele expõe a hostilidade deles ao sugerir que a única razão para perguntar de novo
seria um interesse genuíno em seguir Jesus, algo que todos ali sabiam que era o oposto do que ele sentiu. E a reação deles a essa provocação é imediata e furiosa. Eles partem para o insulto pessoal. Exato. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele é. E aqui a gente chega no coração do problema, né? Exato. A tradição contra a evidência. Sim, essa é a chave de tudo. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos o pilar central do argumento deles. Eles não podem refutar a cura. Então eles se apegam à única autoridade que consideram inquestionável, Moisés. Certo. Como ressalta o comentário de Hernandes Dias Lopes, Moisés era o fundamento da identidade religiosa e nacional judaica. A lei, o templo, toda a vida religiosa se baseava na revelação dada a Moisés. Era o porto seguro deles. Era o conhecido, o seguro, o consagrado pela história. Jesus, por outro lado, era uma figura nova, sem uma linhagem teológica que eles pudessem rastrear ou controlar. Ele era uma ameaça a toda a ordem estabelecida. Então a declaração deles é basicamente: nós temos a tradição, os livros, a linhagem de Moisés. E você, o que você tem? E a resposta do homem, mesmo que não dita, é: eu tenho a minha história, eu era cego e agora vejo. É uma colisão de mundos. Uma colisão total. E o que acontece a seguir é talvez a parte mais impressionante. Sim. O homem curado, que eles desprezam como um pecador ignorante, responde à declaração "não sabemos de onde ele é" com um argumento lógico, impecável. É aqui que a história fica fascinante. Esse homem, que provavelmente não tinha nenhuma educação formal, constrói um raciocínio que deixa a elite intelectual da época dele sem resposta. Várias das nossas fontes, como Hendrickson, descrevem o argumento dele como um silogismo, uma estrutura lógica perfeita. E é brilhante porque ele constrói em 3 passos que são impossíveis de negar, usando a própria teologia deles. Certo. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é estabelecer uma premissa com a qual todos ali, inclusive os fariseus, concordavam plenamente. Ele diz: nós sabemos que Deus não atende a pecadores, mas atende a quem o adora e faz a sua vontade. Ah, sim. Esse era um princípio básico da fé judaica. Ele começa em terreno comum. Isso, ele estabelece a regra do jogo usando o livro de regras deles. Ok, faz sentido. E qual é o segundo passo? O segundo passo é apresentar a evidência, o fato concreto inegável. Ele continua: desde que o mundo existe, nunca se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Uau! Ele está destacando a natureza extraordinária e sem precedentes do milagre. Não foi uma dor de cabeça que passou, foi algo que, segundo a memória coletiva e talvez até os registros, simplesmente nunca tinha acontecido antes. Ele apresenta um fato único na história. Um milagre, digamos, de categoria máxima. Exato. E com esses 2 pontos estabelecidos, a regra teológica e o fato inédito, ele apresenta a conclusão. Exatamente. E a conclusão é inevitável. Ele diz: se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. A lógica é irrefutável. É irrefutável. Se Deus só ouve os justos e um milagre inédito e poderoso aconteceu por meio de Jesus, a única conclusão possível é que Jesus é de Deus. Ele os encurralou. Sim. Ele usou a teologia deles e a evidência que eles não podiam legar para provar o ponto dele. Não tinha escapatória lógica. Isso é incrível. Um homem que eles consideravam espiritualmente cego por ter nascido em pecado, acaba de dar uma aura de clareza e lógica para os guias espirituais de Israel. Exato. E quando um sistema de poder é encurralado pela verdade e não tem mais argumentos, o que lhe resta? A força bruta. E o ataque pessoal. A resposta deles é uma das mais cruéis e reveladoras do texto. Eles não tentam refutar a lógica dele. Não conseguem. Não podem. Em vez disso, eles o atacam. Você nasceu inteiramente em pecados e quer nos ensinar? E então o texto diz de forma curta e brutal: e o expulsaram. Essa palavra expulsaram, ela parece muito mais séria do que simplesmente mandá-lo embora da sala, correto? Sim, muito mais séria.
Fontes como a Bíblia Arqueológica e a Bíblia NAA esclarecem que esse termo provavelmente se refere a uma excomunhão formal da sinagoga. Uma excomunhão. Naquela sociedade, ser expulso da sinagoga era uma sentença de morte social. Significava que a pessoa estava cortada da vida religiosa, da comunidade, do apoio social e muitas vezes até da própria família. Nossa, era um isolamento completo. Completo. Esse foi o preço que ele pagou por se apegar à sua experiência e falar a verdade. É um custo altíssimo. Tudo isso por se recusar a negar o que aconteceu com ele. Então, o que tudo isso nos diz? Eles não puderam vencer a evidência, não puderam vencer a lógica. E a única ferramenta que lhes restou foi silenciar e remover a pessoa que trazia verdade inconveniente. Exatamente. E isso demonstra um princípio preocupante que a gente vê se repetir ao longo da história, né? Sim. Quando as evidências confrontam diretamente um sistema de crenças rígido, a reação muitas vezes não é a reavaliação das crenças, mas é a eliminação da evidência ou, nesse caso, do portador da evidência. Certo. Como vários comentaristas, incluindo Wiersbe, apontam, a suposta visão espiritual dos líderes religiosos se revelou uma forma profunda de cegueira. Pois é. E o homem que era fisicamente cego começou a enxergar verdades espirituais com uma clareza que eles jamais tiveram. A Bíblia de Estudo Holman destaca algo que a gente viu acontecer. Ao vivo, nessa passagem, a coragem crescente deste homem. Sim. Ele começa a narrativa de forma cautelosa, só relatando os fatos. Mas à medida que ele é pressionado, ele se transforma. Vira um defensor ousado e articulado da verdade, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar tudo. O que é fascinante nisso é o poder do testemunho pessoal. Os fariseus operavam a partir de um sistema de conhecimento herdado, uma teologia de livros e tradições. A convicção do homem, por outro lado, nascia de uma vida transformada. A história dele era sua autoridade. Era a prova viva. Difícil de ser refutada. É a verdade vivida contra a teoria defendida. Recapitulando nossa análise, então, nós testemunhamos um confronto dramático, onde a experiência real e transformadora de um homem comum desafiou e, em termos de lógica, superou a teologia rígida das autoridades da sua época. Exato. O argumento dele, nascido de um milagre inegável, não foi respondido com fatos, mas punido com a exclusão social e religiosa. E as lições centrais que as fontes nos apontam são claras. Primeiro, o imenso poder de uma vida transformada como testemunho. Certo. Segundo, a coragem que por vezes é necessária para defender as próprias convicções diante de uma oposição poderosa. E por fim, o perigo de uma cegueira espiritual que pode surgir quando nos recusamos a considerar evidências que contradizem nossas ideias e sistemas pré-concebidos. Isso nos leva com um pensamento final para a reflexão. Os fariseus expulsaram o homem precisamente porque ele passou a enxergar, tanto física quanto espiritualmente. A visão deles se tornou uma ameaça para a cegueira deles. Exatamente. Isso nos leva a uma questão importante. Em que áreas da nossa vida a gente pode se apegar tanto a um sistema, a uma tradição ou a uma ideologia que acabamos por rejeitar uma verdade nova e transformadora que se apresenta claramente diante de nós?